Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia. Este é o canal Reino em Pauta, gente, que todo dia está batendo na sua porta. Muito obrigado por abrir a porta, ouvir a minha voz aí, falando a você a palavra de Deus. Queridos, nós vamos continuar falando nessa reflexão. O tema geral é quem é digno de romper os selos e abrir o livro. Este momento eu inicio falando sobre o sexto selo. O sexto selo, queridos, está no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12, que diz assim, observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes que caem da figueira quando é sacudido por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, os reis da terra e os príncipes dos generais ricos e poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre rochas das montanhas. E eles gritavam, montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira dele. E quem poderá suportar? Ó Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, então inicia-se a abertura do sexto selo. O que significa a abertura do sexto selo? O sexto selo é o princípio das calamidades. Vamos pensar um pouquinho sobre calamidades, amados irmãos. Hoje nós temos calamidades naturais. Vendavais, terremotos, maremotos, tsunamis, e outras muitas coisas têm acontecido. Por exemplo, as calamidades naturais, agora há pouco tempo, vírus pelo mundo, matando milhares de pessoas. Só que essas calamidades que hoje são naturais, na abertura do sexto selo, elas serão sobrenaturais. Então você imagine, se uma calamidade natural já mata tanta gente como o tsunami lá no Sri Lanka, por exemplo. Quantas pessoas morreram, né? É uma calamidade natural. Agora, e se elas se tornarem sobrenatural? Gente, a Bíblia eu acabei de ler que os montes serão movidos dos seus lugares. Você já pensou um monte mudar de lugar? Você já pensou a lua, né? Mudar de cor? Você já pensou uma estrela cair do céu para a terra? Gente, se você for pensar em tamanho, você fica assustado. O tamanho de uma estrela em relação à terra. Então, é algo extremamente profundo, poderoso e tremendo. O sexto selo de Apocalipse 6, 12 a 17, o qual marca o princípio das calamidades naturais, é a resposta de Deus ao clamor dos santos martirizados. Então, o sexto selo é uma resposta, né? Ao clamor desses santos. Meus amados irmãos, após a abertura do sexto selo, o Senhor vem para sacudir a terra e o exército dos céus. A terra tremerá fortemente, o sol se tornará negro como saco de crina. Olha só, a lua tornar-se-á como sangue e as estrelas do céu cairão na terra, como uma figueira que lança seu figo, como eu li, né? E é sacudida quando o vento dá um vento forte. Meus amados irmãos, diz ainda que como um rolo é enrolado, todo monte e a ilha será removido do seu lugar. Esse forte abalo será uma advertência aos habitantes da terra. Adverti-os para que se arrependam e voltem para Deus. Deus parece estar dizendo-lhe, vocês, habitantes da terra, vocês só se importam comigo, consigo mesmo. Não se importam comigo. Agora é a minha hora de sacudir a terra, como uma advertência a vocês. Enquanto algumas pessoas estiverem dizendo de modo blasfemo que não são de Deus, o Senhor sacudirá a terra e o céu, como uma lembrança
e que ele é Deus. E que abalo terrível será esse? A terra e o sol e a lua e as estrelas serão afetadas. Vamos fazer um pensamento aqui? Queridos, desde que o evangelho é pregado, muitas pessoas têm se rendido ao Senhor. Muitas pessoas têm se convertido. Mas existe uma grande parte de gente que blasfemam contra o evangelho. Que blasfemam contra os crentes. Que blasfemam contra os cristãos. Existe uma grande parte de pessoas que se dizem ateu. Não creio. Eu sou eu e mais eu. Muito bem. Chegará o tempo em que Deus revelará. Está escrito na palavra. O livro de Apocalipse é uma revelação tremenda. Está escrito. Deus vai, irmãos, manifestar e dar uma resposta ao clamor dos santos martirizados. Deus vai trazer para a terra, irmãos, calamidades que eram naturais, agora se tornarão sobrenaturais. E Deus vai mostrar a grandeza de Deus e o quem Deus é. Isso me conforta o coração, irmãos, porque todos os pregadores do evangelho sabem disso. Não somos bem recebidos, mesmo porque hoje o problema, irmãos, nem tanto é a pregação do evangelho, mas é a forma que os pregadores meia pataca, que os pregadores, irmãos, fizeram do evangelho. Eles prostituíram o evangelho. Infelizmente, eles inventaram um quinto, sexto, sétimo evangelho e colocaram dogmas. Eles dogmatizaram o evangelho. E isso, irmãos, prostituiu de forma terrível. O que acontece prostituir? Houve uma mistura, né? Uma mistura de credo, uma mistura que está trazendo, irmãos, repúdio às pessoas. E isso tem afastado pessoas do evangelho. Só que é o seguinte, chegará o dia que Deus vai se revelar. E a revelação de Deus, em primeira parte, foi através de Jesus Cristo, foi a manifestação de amor, de graça, foi Cristo na cruz, morrendo, dando a vida, né? Essa é uma manifestação maravilhosa, abrindo porta, abraçando, trazendo, restaurando. Só que chegará o tempo, irmãos, que o Senhor voltará com forte mão e revelará com forte mão, através de calamidades, e as pessoas, eles terão que se dobrar, eles terão que se render, eles terão que olhar para Deus e dizer, ó Deus, tem misericórdia. Meus amados, qual é a reação dos habitantes da terra? Como os habitantes da terra reagirão? Apocalipse 6, 15 a 17, nós vemos a reação dos habitantes da terra. Eles se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, irmãos, e então nos rochedos, e tentando esconder da face de Deus e da ira do Cordeiro. Olha que forte isso, né? O versículo 15 revela o sentimento de suas consciências, que eles temem a vinda do julgamento de Deus, considerando que o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro chegou. Na verdade, não ainda será aquele dia, será apenas uma antecipação, uma advertência para que se arrependam. Nessa advertência, Deus parece estar dizendo, volte para mim. Irmãos, eu fico maravilhado com o amor de Deus, porque toda manifestação de Deus no sexto selo, ainda é dizendo, existe ainda uma forma. Existe ainda um jeito. Sabe, por exemplo, hoje, você olha, irmãos, o caminho está aberto. A porta está aberta, né? Ainda tem, é só você invocar o Senhor, você clamar, você, irmão, buscar o Senhor, você é livre e abençoado. Agora, naquele tempo as portas se fecharão. Ficará apenas uma porta, uma portinha pequena, viu? Vocês podem ainda se render. Eu estou dando a chance para vocês. Sabe aquela última chance? Sabe aquela chance, assim, amados, na hora H da vida? Sabe quando a pessoa está no último suspiro da morte e Deus diz assim, viu, me aceite como seu Senhor, que eu libero você. E a pessoa ali, irmãos, na agonia da morte, naquele primeiro, segundo, terceiro respiro, a pessoa diz, ó Senhor, me salva. E Deus vem e salva. Gente, eu quero aqui relatar a vocês o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é inexplicável. O amor de Deus é algo que eu não consigo explicar. E Deus ama tanto, tanto, tanto. Irmãos, que Ele está usando toda a abertura, ou a abertura desses 7 selos para se revelar.
Mas agora nós já estamos no sexto. Deus já está respondendo, irmãos, as almas que clamaram por justiça, as almas que morreram por causa do Evangelho. E agora Deus está então trazendo calamidades para mostrar às pessoas que Deus é Deus, irmãos amados. E isso vai acontecer então na abertura desse sexto selo. Há sempre, amados irmãos, um caminho. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. É uma pergunta. Pastor, se eu invocar o Senhor e me converter ao Senhor, eu vou passar pelo sexto selo? Não, não. Você já está sendo arrebatado. Você já está sendo levado para o Senhor. Você já está sendo colocado diante do Senhor, né? Você já está prestes a reinar. Você está aguardando. Então veja lá, como é importante hoje a sua firmeza, a sua vida com Deus. Amém, amados? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor e eu prossigo com o sexto selo. Pai, obrigado por este momento. Nós te glorificamos, te exaltamos. Nós pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, para a tua glória. Amém. Beijo no coração e até amanhã, queridos.